Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos na série sobre saúde mental. E nesse episódio eu vou deixar algumas dicas como é que nós podemos ter uma saúde mental sustentável. Mas antes eu quero falar um pouquinho da diferença entre o cérebro e a mente. O cérebro é esse órgão físico, está localizado na nossa cabeça, faz parte do nosso sistema nervoso central. É ele que desempenha aquele papel crucial na coordenação de funções corporais, no processamento de informações. O controle, de todo o processo mental é de responsabilidade do cérebro. Ele é composto por bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. E essas células, elas se comunicam entre si, por meio de impulsos elétricos e químicos. O cérebro, ele pode ser comparado com a hardware de um computador. E a hardware do computador é aquela parte física que executa as funções necessárias para processar as informações. Então, o cérebro também controla as funções do corpo, Assim como no computador, o hardware também ele é fundamental para poder regular os sistemas, ele tem que estar funcionando normal para tudo fluir. Agora, a mente, ela é um conceito mais abstrato, ela refere-se à experiência subjetiva, à consciência que nós vamos tendo do mundo, de nós mesmos. A mente, ela engloba as atividades mentais, É dela que vem os pensamentos, as emoções, a autopercepção, as percepções, a memória, as crenças que nós temos e processos mentais superiores como raciocínio, tomada de decisão. É a consciência que nós temos de nós mesmos. E a mente, diferente do cérebro, ela é uma construção mental que surge a partir das atividades do cérebro. Olha que interessante. Então nós podemos criar, o músculo do cérebro. Nós podemos exercitar e isso vai beneficiar a nossa mente. A mente é como se fosse o software do computador, que é aquela parte que opera no computador e é responsável por executar tarefas específicas. Assim como a mente é responsável pelas atividades mentais, Muitas coisas assim que não são palpáveis. O cérebro, ele cria a nossa experiência subjetiva do mundo e tudo isso é processado pela mente. Então essa analogia ela pode ajudar a ilustrar essa relação entre cérebro e mente, porque a mente ela não é palpável. Inclusive ela pode estar no corpo todo, Interessante isso. Por exemplo, eu sou daquela época, eu tenho muita juventude acumulada, você que me acompanha sabe disso. Eu sou da época que a gente aprendia datilografia. Então eu sento no computador, eu não sei, mas os meus dedos sabem onde estão as letras. Porque houve um aprendizado aqui. Então parece as células do nosso corpo, elas contêm a mente. Porque, olha para você ver como que é complexo, o conceito de mente. Porque tem memórias nas nossas células. E ela também é aquela que nos ajuda a tomar decisões mais complexas. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa, ela é sem noção. Ou seja, ela toma decisão, parece de forma reativa, ela não usa a sua mente, ela não tem uma reflexão mais profunda sobre as consequências das coisas e tudo. E é sobre isso que eu quero falar, como é que nós podemos, já ouviu aquele termo? Domesticar a mente? Esse é um termo bem interessante, porque a mente, nós podemos domesticá-la. Nós podemos torná-la domável, Quando a gente, às vezes, vê uma pessoa totalmente assim, sem controle mental, Olha que interessante essa palavra, controle mental, essa expressão, Ela é uma pessoa que não tem maturidade, às vezes. Ela faz as coisas sem tomar consciência do que está fazendo. Tem um termo que a gente usa muito, que é domesticar o cérebro, e refere-se a esse processo de treinar, de direcionar os pensamentos, as emoções de forma saudável e consciente. E aqui eu vou deixar algumas dicas para a gente domesticar a mente, Para que a gente tenha resultados mais positivos na vida. Se a gente não trabalha a nossa mente, se a gente não percebe, não assume as rédeas do que está acontecendo nesse mundo interno, nós podemos nos tornar reféns emocionais, nós podemos nos tornar dependentes
em relações às vezes que não nos ajudam. Por quê? Porque a gente não desenvolveu a primeira coisa, que é a autoconsciência. Então, se você sente que precisa fazer mudanças na sua vida, esteja consciente dos seus padrões de pensamentos, das suas emoções, da forma que você reage às situações. Você pode desenvolver essa autoconsciência, percebendo, às vezes, padrões reativos, negativos, percebendo os gatilhos emocionais, aquelas respostas automáticas, sabe? Que às vezes a gente faz uma coisa e fala, nu, olha o que eu fiz, meu Deus. Então eu começo a me observar. É claro que num trabalho, num processo de autoconhecimento profundo, como a PNL, você fica expert nisso. Você vai domesticar realmente a sua mente e não ficar à mercê das coisas. Por quê? Porque você vai praticar a autoobservação. Você vai aprender a identificar quando a mente está descontrolada. E como é que você pode intervir, redirecionar os pensamentos. Tem vários exercícios que eu dou lá, né, no curso de PNL, na formação. A gente já lançou 200 turmas de PNL, num curso de 120 horas. Então, muitas transformações acontecem. Isso aqui é matéria da primeira aula de PNL. Mas é incrível, porque a gente entendendo isso, a gente já faz mudanças muito significativas. E uma coisa simples, que eu sempre ensino para os meus alunos, é perceba esse movimento interno. Às vezes as pessoas falam alguma coisa e quando a gente percebe, a gente está reagindo àquilo, ou está ficando triste, ou está abandonando uma mesa de reunião. Então, essa autoconsciência significa qual foi o gatilho. O que aconteceu aqui no meu mundo interno a partir desse estímulo externo. E olha que legal, eu posso me auto-observar. Eu não preciso ficar refém das situações externas, porque tem gente que fica, né? Às vezes a gente vê pessoas tão estudadas, tão inteligentes, né? E muitas vezes elas têm reações muito infantis, dependendo da situação. Então comece a prestar atenção em você, mas faça isso com amorosidade. Não faça isso brigando com você. Nossa, eu sou muito reativa. Não, você não escolheu isso deliberadamente. Você experimenta isso porque isso foi uma programação que fizeram e está na sua mente até hoje. E a vida é um play em cima dessas programações. É assim que eu defino a PNL. Então comece a observar, peraí, o que aconteceu? Olha o sentimento que está surgindo aqui dentro de mim. Esse sentimento, ele na realidade não surgiu a partir daquilo que o outro falou, deixou de falar. Ele já estava aí. Ele simplesmente ele reacendeu a partir desse gatilho externo. Então apenas preste atenção, pare para observar, né? Não sai afoita assim, para tomar uma decisão motivada pela raiva, pelo medo. Passa a desenvolver essa autoconsciência. Isso vai te dando uma maturidade mental que vai possibilitar você transitar em várias situações da sua vida. E uma outra coisa simples que você pode fazer é fazer essa pergunta: qual foi o evento? Qual foi o gatilho? De que forma que eu estou olhando para isso? E o que isso gerou em mim? Aí você respira, volte a sua atenção para você. Às vezes o próprio silêncio pode ser uma excelente resposta. Aprender a questionar os pensamentos que vêm. Esse pode ser um ponto muito importante. Você toma consciência e começa a desafiar esses pensamentos reativos, negativos que surgem. Observe quais são os pensamentos que são distorcidos, às vezes não são nem verdadeiros, que estão surgindo e bagunçando a sua mente, bagunçando o seu mundo interno. Então procure questionar o que significa isso, busque evidências disso. Procure evidência. Às vezes você fala para você mesmo e nem percebe que está falando, ninguém me valoriza. Será? Será que ninguém ou você não se valoriza? Eu amo a PNL porque com ela a gente aprende muito a se perceber, a ter uma maturidade maior, a se fazer perguntas, né? A procurar evidências. Às vezes aquilo que eu estou falando eu não tenho nem como provar. Eu vou procurando pensamentos mais realistas. Eu paro de dar raiz para o problema. E aí isso começa a me ajudar a fazer novas programações, a fazer novos pensamentos. Eu posso escolher pensar de forma mais saudável. Eu não preciso entender tudo, eu não preciso justificar tudo. Ok, o outro falou de um jeito, eu não gostei, mas está tudo bem. É como ele estava naquele momento. Não é sobre mim, é sobre a emoção dele. Enfim, eu vou aprender a ressignificar. Isso é uma função que ajuda a gente a ampliar o nosso olhar e a ter mais maturidade emocional. Eu vou aprender também a cultivar os pensamentos, a
criar novos pensamentos, por exemplo, a ter mais gratidão, a entender que tudo que está acontecendo vem favorecer também a minha evolução, o meu crescimento. Eu posso pegar aquilo que é útil, aquilo que é bom para mim e descartar tudo aquilo que está me machucando, que não me ajuda. Eu posso me perguntar, pensar desse jeito fortalece uma mentalidade positiva em mim? Ou isso está me prejudicando, está me adoecendo? Às vezes são pequenos resíduos que eu deixo entrar, que são como lixo emocional. E eu passo a ter esse autocuidado comigo. Esse é outro ponto muito importante, além da autoconsciência, além de desafiar os pensamentos, cultivar novos pensamentos, é o autocuidado emocional. Eu posso acolher as emoções que vêm, mas não preciso deixar essas emoções fazer ninho no meu coração. Como a tristeza, o medo, a raiva, que são emoções que às vezes pesam, me machucam, né? Eu posso tirar um tempo para fazer aquilo que é prazeroso. Quais são os hobbies que você tem, que gosta de fazer, que você está deixando de fazer? Isso está deixando a sua mente mais tumultuada, menos criativa. Eu posso prestar mais atenção nisso. Eu posso pensar nas pessoas com as quais eu gosto de estar junto. Eu posso tirar um tempinho, mandar um recadinho para elas. Eu posso criar novas conexões sociais. O que não dá é eu ficar com a mente, me atormentando com pensamentos que eu estou permitindo. Às vezes a gente não sabe nem como que a gente cria os pensamentos, mas que eles incomodam, se eu não cuidar, eles podem tirar a minha paz. Então eu vou passar a ter esse autocuidado emocional. Eu vou procurar ter rotinas saudáveis. Eu, por exemplo, nunca começo o meu dia sem fazer o meu ritual. Fazer minhas orações, fazer meus ritos tibetanos. Depois você pesquisa sobre isso. E faz um bem muito grande, a mente fica mais conectada, mais serena. Eu preencho meu coração de gratidão, por estar viva, por estar aqui. São emoções que ajudam a gente a dar conta daquilo que a vida tiver que colocar no nosso caminho. Coisas simples, como exercitar o corpo, alimentar-se bem, estabelecer limites também, Às vezes você está com uma pessoa que você está se sentindo machucada, então veja isso. Você não tem que ficar refém, vítima de um agressor, que às vezes é você que está sustentando. E aprender a serenar a mente, ir para a tela azul. Uma palavra linda que se usa muito hoje, que é mindfulness. Mindfulness significa você ter uma mente domesticada, você aprender a observar os pensamentos, aprender a estar presente, desfrutar do momento presente, aprender a abandonar os julgamentos, as críticas sobre você, sobre o outro. E uma coisa que ajuda muito é a respiração consciente. Parar para respirar. Faz isso agora. Respire profundamente. Observe o que está em volta de você. Isso, fortaleça a sua capacidade de se concentrar no momento presente. E vai reduzindo essa ruminação mental, essas coisas que às vezes estão te adoecendo, estão impedindo você de ter saúde emocional. Eu vou conversar mais um pouquinho com você nos outros episódios sobre a questão de lidar com as emoções. E eu espero de verdade que isso esteja te ajudando. Me deixa saber como está sendo isso para você. Vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do Indesp, Indespes. E se você quiser ainda participar de uma turma de PNL, 120 horas para transformar toda a sua vida, ainda dá tempo. Estamos com 2 turmas agora, presencial e online. Eu tô aqui para te apoiar junto com a minha equipe. Um beijo bem carinhoso e priorize você.